Capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. E passou a fazer o que era direito aos olhos de Jeová, e a andar nos caminhos de Davi, seu antepassado, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E no 8º ano do seu reinado, quando ainda era rapaz, principiou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. E no 12º ano, principiou a limpar Judá e Jerusalém dos altos, e dos postes sagrados, e das imagens entalhadas, e das estátuas fundidas. Além disso, demoliram diante dele os altares dos Baalins. E ele cortou deles os pedestais incensários que havia por cima. E destroçou os postes sagrados, e as imagens entalhadas, e as estátuas fundidas, e os reduziu a pó, e o esparramou sobre a superfície das sepulturas dos que costumavam oferecer sacrifícios a eles. E queimou ossos de sacerdotes sobre os seus altares. Assim limpou Judá e Jerusalém. Também, nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e até Naftali, nos seus lugares desolados em todo o redor, ele foi até mesmo demolir os altares e os postes sagrados, e esmiuçou e pulverizou as imagens entalhadas. E cortou em toda a terra de Israel todos os pedestais incensários, retornando depois a Jerusalém. E no 18º ano do seu reinado, tendo purificado o país e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, chefe da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para consertar a casa de Jeová, seu Deus. E eles passaram a chegar a Ilquias, o sumo sacerdote, e a entregar o dinheiro que se trazia à casa de Deus, que os levitas, os guardas das portas, haviam ajuntado da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, e de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Entregaram-no então à mão dos que faziam a obra, os quais estavam encarregados da casa de Jeová. Por sua vez, os que faziam a obra, que estavam ativos na casa de Jeová, usavam-no para reparar e consertar a casa. Deram-no, pois, aos artífices e aos construtores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeiras para cavilhas, e para construir com vigas as casas que os reis de Judá tinham arruinado. E os homens agiam em fidelidade na obra. E deles foram encarregados Jaate e Obadias, os levitas, dos filhos de Merari, e Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para atuarem como supervisores. E os levitas, cada um dos quais era perito com instrumentos de canto, estavam sob os carregadores e os supervisores, de todos os que faziam a obra para os diversos serviços. E dentre os levitas havia secretários e oficiais e porteiros. Ora, quando traziam para fora o dinheiro que se levava à casa de Jeová, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei de Jeová pela mão de Moisés. De modo que Ilquias respondeu e disse a Safã, o secretário: Achei na casa de Jeová o próprio livro da lei. Com isto Ilquias deu o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e replicou mais ao rei, dizendo: Tudo o que se colocou na mão dos teus servos eles estão fazendo. E despejam o dinheiro que se acha na casa de Jeová e o dão na mão dos encarregados e na mão dos que fazem a obra. E Safã, o secretário, prosseguiu, informando o rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, deu-me um livro. E Safã começou a lê-lo perante o rei. E aconteceu que, assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou imediatamente as suas vestes. Então o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Micá, e a Safã, o secretário, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai a Jeová por mim e pelo que resta em Israel e em Judá, com respeito às palavras do livro que se achou. Pois grande é o furor de Jeová que se tem de derramar contra nós, pelo fato de que os nossos antepassados não guardaram a palavra de Jeová, fazendo segundo tudo que está escrito neste livro. Por conseguinte, Ilquias, junto com os que o rei designara, foram ter com Ulda, a profetisa, esposa de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, o guarda-roupa, morando ela em Jerusalém, no 2º bairro. E passaram a falar-lhe neste sentido. Por sua vez, ela lhes disse: Assim disse Jeová, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim disse Jeová: Eis que estou trazendo calamidade sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições que estão escritas no livro que se lê diante do rei de Judá
pelo fato de que me abandonaram e foram fazer fumaça sacrificial a outros deuses, para me ofender com todos os feitos das suas mãos, e para que meu furor se derrame sobre este lugar e não se apague. E ao rei de Judá, que vos manda consultar a Jeová, deveis dizer o seguinte: Assim disse Jeová, o Deus de Israel: no que se refere às palavras que ouviste, visto que o teu coração se amoleceu de modo que te humilhaste por causa de Deus, quando ouviste as suas palavras referentes a este lugar e seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste a tua roupa, e choraste diante de mim, sim, eu tenho ouvido, é a pronunciação de Jeová. Eis que te ajunto aos teus antepassados, e serás certamente recolhido ao teu cemitério em paz. E teus olhos não olharão para toda a calamidade que estou trazendo sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Levaram então a resposta ao rei. E o rei passou a mandar ajuntar todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. O rei subiu então à casa de Jeová com todos os homens de Judá e com os habitantes de Jerusalém, e com os sacerdotes, e com os levitas, e com todo o povo, tanto grande como pequeno. E começou a ler aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto que fora achado na casa de Jeová. E o rei ficou de pé no seu lugar e passou a concluir o pacto perante Jeová, para ir seguindo a Jeová e para guardar os seus mandamentos e seus testemunhos e seus regulamentos de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras do pacto que estavam escritas neste livro. Ademais, fez todos os que se achavam em Jerusalém e em Benjamim tomar a sua posição em relação ao mesmo. E os habitantes de Jerusalém passaram a fazer segundo o pacto de Deus, o Deus de seus antepassados. Depois Josias removeu todas as coisas detestáveis de todas as terras que pertenciam aos filhos de Israel, e fez todos os que se achavam em Israel prestar serviço, para servirem a Jeová, seu Deus. Em todos os seus dias, não se desviaram de seguir a Jeová, o Deus de seus antepassados.